Olá, gente. Meu nome é Alba. Hoje eu vou explicar um pouco sobre a diferença entre a física quântica e a física clássica. Então, aqui é a diferença entre a física quântica e a física clássica. Então, primeiro eu vou falar um pouco sobre o que é física. A física, ela estuda e explica tudo aquilo que ocorre na natureza. Então, todos os fenômenos que ocorrem na natureza, a física ela vai estar estudando e explicando. A física clássica, ela é tudo aquilo que envolve os fenômenos que ocorrem em escalas macroscópicas, como, por exemplo, o movimento dos astros, projéteis, funcionamento de máquinas térmicas, acústica, ótica geométrica, hidrostática e eletrostática. Então, o século XVII, ele vai lançar as bases para essa era industrial. A física clássica ela tomou forma quando Newton desenvolveu a teoria da gravidade e a matemática, comumente nós conhecemos como cálculo. Então, a física newtoniana ela era tridimensional, então ela era baseada apenas em altura, largura e o comprimento ou profundidade. As teorias do universo de Newton, embora fossem mostradas imprecisas por Einstein, serviram bem à ciência durante os séculos. Então, apesar das suas insuficiências, eles permitiram as inovações tecnológicas da Revolução Industrial. No século XVIII, iniciou-se o desenvolvimento da termodinâmica com o surgimento da máquina térmica. E também no século XVIII surgiram alguns equipamentos, como por exemplo o relógio mecânico, tiares, óculos, telescópio e os microscópios. A física quântica ela vai surgir por volta do século XX. Então, como é que surgiu a física quântica? Antigamente existia apenas a física clássica, que elas estudavam os macroscosmos, que eram todos os elementos, digamos, grandes. Então, a partir de então, surgiram alguns elementos em que a física clássica ela não estava mais conseguindo explicar. Foi a partir de então que surgiu a física quântica. Ela surgiu para explicar esses acontecimentos em que a física clássica ela não estava conseguindo mais explicar. Ela vai surgir por volta do século XX, mais ou menos em meados de 1900, surgiu alguns fenômenos, que a física clássica ela não estava mais conseguindo explicar. Então, quais foram esses fenômenos? A radiação do corpo negro, por exemplo, o efeito fotoelétrico e o átomo de Rutherford. Então, a física quântica surge com Max Planck quando ele resolve a radiação do corpo negro. Mas então, o que é esse corpo negro? O corpo negro, ele nada mais é do que um corpo aquecido a uma alta temperatura. Então, esse corpo negro, ele vai absorver muito bem a radiação. Ele absorve muito a radiação e ele não vai refletir nada. Ele apenas absorve e não reflete nada. Então, quanto maior a temperatura desse corpo negro, maior vai ser a frequência e essa frequência, quanto mais alta a frequência, ela vai tender ao raio ultravioleta. E a intensidade dessa radiação vai aumentar e vai tender ao infinito. Então, Max Planck ele ficou conhecido como o pai da física quântica. E ele também pregou que a energia é absorvida ou emitida de forma descontínua em pequenos pacotes quantizados. Aqui eu coloquei algumas diferenças entre a física clássica e a física quântica. A física clássica ela estuda os macroscosmos, como já foi falado, todos os fenômenos que ocorrem na natureza. Ele estuda as coisas macro vem de grande, os fenômenos da natureza, o carro, o funcionamento de um carro. Então, tudo aquilo que dá para que se vê, que a pessoa consegue ver, a física clássica ela pode conseguir explicar. Já a física quântica, ela estuda os microscosmos. Esses microscosmos são elementos muito pequenos, minúsculos, como, por exemplo, as partículas subatômicas, que são elementos tão pequenos que só conseguem ser vistos através de microscópios. Então, a física clássica ela vai estar ligada ao universo material, tudo aquilo que é sólido,
Já a física quântica, ela surgiu a partir do estudo da matéria. Os nomes mais famosos da física clássica, nós temos o Newton e Einstein, e da física quântica, o Max Planck, como já foi falado, que ele é considerado o pai da física quântica, e o Niels Bohr. A física clássica ela é mais comum a estudar dos fenômenos do dia a dia. Já a física quântica ela é uma ciência mais instável, no sentido da sua imprevisibilidade, e ela trabalha em probabilidade. A física clássica é uma ciência estável no sentido de sua previsibilidade. Então, a física clássica, por exemplo, nós podemos citar os fenômenos, o eclipse, por exemplo. Os cientistas eles conseguem prever, ter uma precisão mais certeira em relação ao eclipse. Eles conseguem definir o dia, o horário e qual é o melhor local para se ver um eclipse. Então, o eclipse, por exemplo, está dentro da física clássica. Já a física quântica, o grande momento é o salto quântico, né? Que é quando um elétron ele vai saltar de uma órbita para outra. Então, o elétron está numa órbita e, de repente, ele já aparece em outra órbita. Esse salto, que é chamado de salto quântico. Então, esse salto quântico ainda está sendo explicado pelos cientistas. Os cientistas ainda estão entendendo para ver como é que ocorre esse salto quântico e o que acontece nesse intervalo de uma órbita para outra. Como é que esse elétron está em uma órbita e, de repente, ele já está em outra. Então, isso é um grande mistério para o cientista, o que ocorre nesse percurso. Então, tanto a física clássica quanto a física quântica, elas possuem teorias e experimentos que as comprovam, apesar das vezes elas se contrariarem. Muito obrigada pela atenção. Então, esse foi um pequeno relato, uma pequena aula sobre as diferenças de física quântica e física clássica. Espero que tenham gostado e essa é uma apresentação referente à avaliação da nota 3. Obrigada pela atenção.